Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem já está almoçando. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu queria conversar um pouquinho com você, cuidador, você familiar da pessoa que tem esquizofrenia, sobre delírios, né? O que é o delírio? Delírio é uma alteração que se tem no pensamento, certo? Ahn, São falsas crenças, tá? Que a pessoa tem. Então, imagina que daí para eles, aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles estão vivenciando realmente é real, certo? Então eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo. Tem pessoas investigando eles, tem pessoas que colocaram chip, entre tantas outras coisas, tem alguém traindo eles, certo? Aí dependendo do tipo de esquizofrenia. Então, para eles, aquilo é real. Então, a primeira coisa a não fazer é não criticar, não hostilizar, né? Não dizer para eles que aquilo é mentira, que aquilo não existe. Nunca, nunca diga isso para o seu familiar, que o que ele está vendo ou ouvindo não é real. Por quê? Porque isso vai afastar mais ainda ele de você. Ele não vai confiar em ti, ele vai se isolar mais ainda. E às vezes o que acontece? Fugas, certo? Porque aí você diz pra ele, não, isso que tu tá vendo não é verdade, não sei o que, começa, né, a criticar. E aí o que ele pensa? Ah, então a minha mãe, então o meu pai também é um traidor, também está contra mim, certo? Então, às vezes o que acontece? Eles fogem. Eles fogem, como muitos que a gente vê que daí estão nas ruas e daí a família tem que ir atrás e não sabe por que eles fugiram. Às vezes é por isso, porque a pessoa que tá ali tá dizendo que o que eles estão vendo não existe. E para eles é muito real, gente. Então essa é a primeira dica muito importante. Nunca diga para eles que o que eles estão vendo, ouvindo, não é real, certo? Também a segunda é a contrapartida. Não se aliar também ao delírio deles. Porque, vou dar um exemplo: um paciente que está dizendo que seu vizinho está perseguindo, que o vizinho está fazendo alguma coisa, daí se o familiar vai, acredita, assim, diz para ele que sim, que tá perseguindo, vai na polícia junto, faz toda aquela coisa, ele vai, esse delírio pode virar uma bola de neve. Daqui a pouco a polícia tá metendo no meio, já não tá gostando, já tá dando problema. Daqui a pouco o vizinho faz alguma coisa. Então, sim, você tem que dizer para ele: olha, meu filho, eu confio em ti, meu irmão, sei lá, né, qual é o seu grau de familiar. Eu confio em ti, mas a gente vai resolver isso, né, tranquilizar ele, mas nunca assegurar que aquilo fortalecer aquele delírio deles, certo? Porque tem casos de pessoas, né, que já fugiram, porque o familiar daí hostilizava muito, a crítica muito grande de que não existia, e já teve casos de familiar que foi junto lá, foi na polícia lá, combinou com os policiais, ah, vamos dizer, meu filho vai vir aqui, tu disse que fez a queixa. Só que aí essa pessoa não parava de ir na delegacia, da queixa e dizer que não estava acontecendo nada, que o vizinho continuava. E daqui a pouco a polícia se estressou, né? Então elas chamaram os pais e disseram: olha, dá um jeito, assim não dá, né? Então não pode ser como a gente diz 8 ou 80, tá? Então daí vocês vão me perguntar: o que fazer então, Daniela? Então, o familiar tem que se conscientizar de que a primeira coisa que vai ajudar, vai amenizar esses delírios é a medicação. Então tem que ter a medicação. Se for necessário internar, interne. Mas a medicação é onde vai, é o primeiro caminho que daí vai amenizar esses delírios pro familiar aí sim começar, depois que a medicação está fazendo efeito, a conversar com o seu familiar. Então daí, após a medicação, aí você começa a se aproximar do teu familiar e conversar com ele, assim: olha, mas então, por que Maria, por que João, que tu acha que eu também não vejo? Aí eles já começam a ficar na dúvida. Ah, mas senta ali no lugar. Ah, onde é que tu tá vendo isso? Ah, é aqui, aqui. Ah, então olha só, eu tô sentado aqui, não tem nada, por que que tu acha? Então eles já começam a ficar na dúvida, porque aí a medicação tá fazendo efeito. Então eles conseguem perceber assim, mas talvez então não seja real, o que que tá acontecendo,
certo? Então daí é muito importante essa confiança. Por isso, então assim, eu vou repetir. Nos casos dos delírios, que você percebe que teu familiar está em delírio, às vezes mesmo que ele esteja medicado, conversa com o psiquiatra então, porque talvez tenha que fazer alguma alteração na medicação. Então, nunca hostilizar, críticas assim dizendo que não existe, que aquilo ali é invenção da cabeça dele, porque isso vai afastar o teu familiar, vai isolar mais ainda ele e ele pode deitar o cabelo. Segunda coisa, não se aliar também ao transtorno dele, né? Não fazer junto as coisas com ele. Tu não vai negar o que está acontecendo, mas tu também não vai favorecer para que aquela bola de neve cresça, certo? E aí sim, a medicação. Após a medicação, daí junto com a terapia, que é a psicoterapia, terapia ocupacional, às vezes com grupos, aí sim se começa a trabalhar toda essa crença, aos pouquinhos, mostrar para eles, vai trazendo eles para a realidade e eles vão percebendo que aquilo ali realmente não é real. Certo, gente? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre as alucinações. Então esses, né, delírios e alucinações são sintomas positivos da esquizofrenia. Positivos por quê? Porque são coisas que normalmente a gente não tem, né? Não é normal tu ver ou ouvir coisas, né? Então por isso positivo, porque é um acréscimo na personalidade, na pessoa, na pessoa assim, né? Que ela não tinha, né, que são os delírios e alucinações. E daí no próximo vídeo eu falo um pouquinho mais para vocês sobre alucinações. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão também que vocês queiram que eu fale aqui nos vídeos, pode deixar nos comentários, tá bom? Ótima semana para todos e até mais. Tchau!